Hoje são 19 de fevereiro de 2019. São aproximadamente 11 horas e 55 minutos. É uma terça-feira. E hoje à noite eu participei do culto. É o culto da celebração da palavra. Hoje, inclusive, teve a Santa Ceia também. E o tema abordado pelo pastor foi a questão do sofrimento. Ele utilizou um texto que fala sobre a questão do sofrimento. Ele utilizou um texto de Jó, né, que fala sobre sofrimento. E quando ele entrou nesse contexto desta mensagem, veio quase que simultaneamente sobre minha vida, né, esse período de grande tribulação que eu passei. Foram aproximadamente 800 dias de licença, considerando uma pessoa que trabalha de carteira assinada, né, cada dia 8 horas de trabalho. Então, aproximadamente 800 dias de licença, né, devido a duas enfermidades gravíssimas. Foi um AVC que eu sofri de madrugada de uma sexta-feira santa, que deixou 350 dias de licença. Tive alta, voltei para casa numa cadeira de rodas, saí da cadeira de rodas, comecei a andar com andador, saí do andador, comecei a trabalhar com bengala, depois que eu fiz a segunda angiografia cerebral, contestando que meu AVC foi congênito, que havia sequela, ou seja, as atividades físicas, a academia, a fisioterapia não iria melhorar o meu caminhar. Então, em função disso, eu resolvi quase que imediatamente comprar uma bengala depois desses exames. E também, claro, depois que a doutora Rosângela, ela confirmou diante da minha frente que a sequela era definitiva, que a atividade física, academia, fisioterapia não iria melhorar. Então eu comprei uma bengala e comecei a usar a bengala de lá para cá. Só que logo depois que eu voltei a trabalhar, eu já estava fazendo atividade física não mais na Cotefil ou então na Fisiomédia. Eu estava fazendo atividade física na academia que fica lá no CEP Fundão. Era uma academia muito boa lá, né? O pessoal chamava de Espaço Bem-Estar, né? Muito boa. E eu consegui a vaga ali para trabalhar. Na época até tinha um rapaz que ele era, além de professor de educação física, ele era fisioterapeuta e ele conhecia a área. Então ele, com o auxílio dos outros colegas professores de educação física, me deram os primeiros atendimentos, né, nessa área, devido à minha necessidade contínua. Eu também andava com bengala, com sandália quando eu ia na piscina, porque eu nadava, aproveitava que eu tinha um tempo ali, tinha uma piscina muito boa. Então, nesse dia que eu fui de sandália para o trabalho, na saída da piscina, fui pegar o ônibus da empresa, perdi equilíbrio, caí, fraturei o fêmur, fui colocado numa haste intramedular bloqueada no fêmur direito e eu fiquei aproximadamente 150 dias de licença. Perdão, 100 dias de licença. Então 350 com mais 100, 450 dias. E logo depois apareceu um caroço no meu pescoço, fiz uma série de exames, câncer de pescoço, tem cura? Tem cura. Radioterapia, quimioterapia, 350 dias de licença. Então foram 800 dias de licença e não foram qualquer enfermidade. Então quando o pastor começou a falar nesse contexto, eu me lembrei muito do livro de Jó, porque eu lia muito o livro de Jó, né? Eu lia muitas vezes o livro de Jó, eu não sabia porquê, mas eu li o livro de Jó. E não foi qualquer sofrimento que eu tive. Eu registrei, inclusive, no blog, lá algumas frases minhas, né? Frases de angústias, né? E o interessante que é claro que o nosso Deus é um Deus soberano, não tenho a menor dúvida nisso. Eu não tenho a menor dúvida nisso, que nosso Deus é um Deus soberano. Eu também não tenho a menor dúvida que Ele permitiu que eu sofresse isso tudo.
Eu não tenho a menor dúvida que ele permitiu, porque a vontade permissiva dele. Milhares de vezes eu indaguei minha mente, eu fiz orações aqui nesse apartamento, eu nem falo na igreja. Porque as pessoas me veem andando, veem a minha dificuldade. Algumas pessoas já sabem, muitas pessoas já sabem que eu tenho a minha incontinência urinária, preciso ficar numa localização. Eu mesmo já falei isso lá na frente da igreja, várias vezes. Está registrado no blog Soratelo do Luz do Mundo. E qualquer cidadão na face da terra tem condições de ler isso aí detalhadamente, então não tenho a menor dúvida de que eu não tenho assim, eu não me sinto culpado, por mais que se fale em motivação, eu em nenhum momento me sinto culpado nessa história toda. Eu não me sinto, sinceramente. Eu tive pecados graves na minha juventude, nos meus primeiros anos de casamento. Alguns deles já foram até registrados lá no blog Soratelo do Mundo. Qualquer cidadão, qualquer cidadã vai ler, pode até entender ou não, mas vai ler, vai saber. Outros não vão ler, mas a verdade é que eu até fiz questão de colocar lá no blog Soratelo do Mundo Ricardo AC, Ricardo DC. Ricardo AC está morto, com meus pecados, com minhas transgressões e ofensas. Eu sou uma nova vida, eu sou um novo homem, um novo coração, um novo espírito. E ninguém vai falar isso, vai negar essa verdade. Ninguém. Nem o cidadão da face da terra que vai querer falar, negar essa realidade. E, aliás, eu nem preciso provar para ninguém, porque qualquer pessoa que me conhece um pouquinho mais, quer sejam pastores, bispos, quer sejam homens comuns, mulheres comuns, sabe essa realidade. Então eu diariamente eu durmo na minha cama com o coração tranquilo. Eu durmo tranquilamente. Eu me acusei muito nos meus primeiros anos que eu tive essa enfermidade. Muitas vezes eu fazia indagações a Deus e eu até registrei várias músicas ali no blog Soratelo, a questão do caso de acusação, porque a Bíblia fala que se nosso coração nos condena, né, mora dentro do nosso coração. E nós temos aquele que quer nos acusar diariamente. Satanás, ele nos acusa diariamente. Ele fica lançando setas muitas das vezes, né? Mas nós temos a cobertura do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões, todas as nossas ofensas. Apesar das enfermidades, eu durmo tranquilo, eu descanso. Mas uma coisa ficou me incomodando ao longo desses anos. Porque em um determinado momento o pastor Isaías ele foi conversar comigo. E ele me convidou para exercer o presbitério. Mas um pouquinho antes, lá dentro da própria igreja mesmo, o pastor Lula, em uma das reuniões lá com os diáconos, lá da escola dominical, que ele era o superintendente da escola dominical, ele comentou com as pessoas ali que o presbítero, ele só era ordenado, o cidadão só era ordenado ao presbitério, se ele estivesse casado, não apenas legalmente com a companheira, com a esposa, mas também diante do sacerdote. E eu guardei isso na mente, não falei nada. Eu não falei nada porque eu não era casado diante do sacerdote, eu casei com a Rose diante do juiz de paz. Eu casei lá no cartório, lá em Itaguaí, se não me falha a memória. Então, quando o pastor me convidou, eu falei, pastor, eu comentei isso para ele. Falei, pastor, o pastor Lula comentou comigo
com os outros pastores, presbíteros lá os diáconos, que na época era diácono ainda, que só estava sendo ordenado alguém para o presbitério que fosse casado dentro do sacerdote. Falei, pastor, eu não sou casado dentro do sacerdote. Eu me casei no cartório, a Rosa estava grávida e nós nos casamos no cartório. Eu até comentei com ele que na época a Rose perguntou para mim, e eu não esqueço isso, porque foram 30 anos atrás, 35 anos atrás quase. Mas ela perguntou, olha, Ricardo, se vamos casar na igreja católica, na igreja, sei lá, Nossa Senhora de não sei lá das quantas, eu já não concordava. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso no blog, se em algum momento eu escrevi ou falei, eu não me lembro agora. Mas já não concordava, eu não era cristão protestante, eu não era cristão protestante, eu era cristão católico nominal. Às vezes, quando eu namorava a Rose, ela me convidava lá para ir lá na Igreja Universal lá do Reino de Deus, lá em Santa Cruz da Serra. Eu ia, gostava da mensagem do pastor, era pastor Amaro, gostava muito. As músicas dele eram um bálsamo para a minha vida, mas eu era um pecador, tanto que a Rose ela casou-se grávida do Tiago. E eu me lembro que eu tinha o tio Carlinhos, ele muitos anos atrás, antes dele seguir a carreira de médico, ele queria seguir a carreira de direito, né? Então ele tinha uma Bíblia. E essa Bíblia estava aqui no apartamento. De vez em quando eu pegava a Bíblia, lia, mas eu não tinha aquele compromisso. Então, apesar de eu não concordar muito com essa questão da mariolatria, né? Eu já não concordava muito com a questão da mariolatria. Né? A mariolatria, né? As imagens, a questão do celibato clerical, entre outras coisas. Então eu falei, Rosa, eu não quero casar na igreja católica, não. E eu também não queria casar diante de e não tinha nenhum pastor para que pudesse casar. Eu não era cristão católico, não era cristão protestante, era cristão católico. Eu não conhecia nenhum pastor. Eu até comentei com o pastor, falei, pastor, eu não conhecia ninguém, então nós nos casamos no cartório, então. E falei, não, Ricardo, você pode. Eu falei, tá. Aí eu comentei com o pastor aí, só que participando aqui na Assembleia de Deus, que no início, o que eu fazia? Eu ia de manhã cedo para a igreja, para a Assembleia de Deus, participava do culto dominical. Muitas vezes ia com a Rose, outras vezes. Aliás, perdão. Eu ia de manhã para a igreja Nova Vida, se não me falha a memória. E à noite eu ia para a igreja, para a Assembleia de Deus. Exatamente, que ainda não era professor ainda não, que a escola a Assembleia de Deus de manhã é a escola dominical. Então eu ia para a igreja Nova Vida de manhã, e à noite eu ia para a igreja, para a Assembleia de Deus. E nesse inteirinho, uma vez a Rosa me chamou para ir lá no gabinete, diante do pastor, e aí ela foi falar com o pastor na questão da minha dificuldade, e eu já era um pouquinho uma pessoa bem... tinha passado por um fardo muito grande, muitas enfermidades, então falei, Rosa, não é pela força nem pelo poder. Eu não vou fazer a mudança da nova vida para cá, para a Assembleia, por uma imposição qualquer. Eu não vou fazer por isso. Então, quando ela falou que minha mãe já era idosa, meu papai também, então meu coração quebrantou, não tinha como. É como se tivesse aberto minha mente. Eu falei, eu abaixei a cabeça e eu logo assim, que eu tinha oportunidade, eu conversei lá com o Bispo Pirajara, ele me liberou, e aí eu fui menos um fardo para mim, porque meu papai não precisava ir para e me levar todo dia de manhã, todo domingo de manhã, lá para Nova Vida, porque eu sou uma pessoa muito correta, não apenas no meu ambiente de trabalho,
no meu ambiente magistério, mas também no meu ambiente eclesiástico. Sempre procurei, apesar de morar distante, sempre procurei fazer as coisas, não porque era normativo, porque era determinado, mas porque eu tinha um prazer em estar na casa de Deus. Só que numa dessas idas para a Nova Vida de manhã e à noite participando do culto dominical, eu, uma das pessoas que era do Ministério de Casais, que me parece que era até a filha, uma das filhas dele, passou lá no púlpito uma série de fotos do casamento de casais. Aí eu comentei com ele, falou, pastor, até me lembrei disso, do senhor, mas... Falei, ah, Ricardo, você quiser, você pode até casar com a Rosa, a gente vai... a gente pode fazer a celebração aqui na igreja, a gente pode fazer a celebração, então se você não quiser fazer a celebração aqui na igreja, pode fazer a celebração lá na área livre. Mas foi muito rápida. E eu falei, pô, tá bom, pastor, tudo bem, mas por que foi muito rápido? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é rápido, outra coisa é a prática. Eu não ia simplesmente... Aí, muito bem. Aí, tudo bem. Aí o pastor falou, vai ser tal dia, no dia que você for ser chamado, você se coloca lá na frente, né? Perto da onde ficam os pastores, os presbíteros lá, uma posição ali. E na hora que a gente chamar você para o presbitério, você sobe. Isso um pouquinho antes de eu confirmar com ele essa questão da Rosa. Aí quando o pastor falou, você vai, tá bom. Aí eu fiquei na dúvida, falei, puxa vida. O pastor me fez o convite e logo depois eu comentei com ele que não era casado com a Rosa diante de um sacerdote, um cartório. E eu não vou chegar para a Rose com a situação que nós tivemos nos últimos anos, com 800 dias de licença, eu com incontinência urinária, né, eu até hoje eu durmo, eu acordo de manhã, tenho que fazer a minha higiene pessoal, porque muitas das vezes a urina ela passa pela fralda, passa pela plenitude, chega na minha sunga, no meu short, minha camiseta, aquele cheiro de ureia. Então, eu falei, então... Aí eu fiquei na dúvida, falei, poxa vida, aí eu fiz um propósito, falei, meu Deus, eu vou lá no dia, eu vou me posicionar lá na frente. Aí eu falei com o Eliseu na época, falei, Eliseu, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar contigo meu smartphone, e quando o pastor me chamar lá na frente, aí você tira umas fotos minhas. E antes de falar isso com o Eliseu, eu fiz uma oração silenciosa, como se eu falei, meu Deus, se for a tua vontade que eu realmente seja ordenado, quando chegar lá na hora, o pastor vai me chamar. Vai me chamar para me ser ordenado para o meu ministério presbiteriano, o presbitério. Porque eu não vou... eu me lembro que ele até na época falou, Ricardo, você pode marcar com ela, aí tipo assim, daqui a 2 meses, daqui a um mês, eu até cortei, falei, não é assim, pastor. Por quê? Porque eu conheço a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Eu quero melhor para ela. E não é da noite pro dia que eu vou falar, Rosa, vamos casar ali diante do sacerdote ali agora? Depois de quase 30 anos de casado? Não é assim, pô. Humanamente, você se coloque no meu lugar. Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Não é assim. Eu tinha que falar, conversar. Rosa, vamos conversar um pouquinho. Vamos sentar. Vamos explicar. Eu não tinha como falar isso. Eu falei, meu Deus, então se for a tua vontade que eu seja de fato ordenado, não vou falar com ninguém. Na hora ele vai me chamar lá na frente. Se não for a tua vontade, ele não vai me chamar. Aí tudo bem. Aí deixou Eliseu de stand-by. Aí quando chegou lá na frente, o pastor foi
queria convidar agora o Diácono Fernando, que eu quero ordenar ele agora ao presbitério. Aí, quando ele falou isso, eu falei, então, Papai do Céu está confirmando isso diante de Deus, diante da congregação, da igreja como um todo. E lá na frente o pastor até falou, olha, eu até no dia, ele até comentou alguma coisa sobre ele ter feito uma votação. Escuta, quem concorda com a ordenação do diácono Ricardo ao presbitério? Levanta a mão. Então o pastor falou que todo mundo, houve unanimidade da igreja e levantaram a mão para o presbitério. Então eu fui ordenado, eu descansei, né? Porque eu fui ordenado, eu tive uma convicção de que foi um chamado de Deus. E aí, muito bem, eu fui ordenado, inclusive eu fui ordenado no dia que a Rose tinha ido lá para o Distrito Federal. Porque a Rose ela faz aniversário no dia 5 de maio e o Tiago faz aniversário no dia 6. Aí ela comentou, eu falei, poxa, Rose, então vai participar vai fazer o aniversário de vocês dois juntos lá em Brasília. Você vai numa quarta-feira, numa quinta-feira, né? E você volta no sábado, ou então domingo de manhã você volta. Se você puder vir na minha ordenação presbitério, ótimo, se não. Então ela estava lá em Brasília, né? Ela nem participou da minha ordenação. Ela só sabia que eu tinha comentado com ela que o pastor tinha me convidado e eu queria ser ordenado tal dia. Então, quando ele me chamou, eu falei, então tudo bem, eu vou lá, vou ser ordenado, mas eu ainda vou conversar com a minha esposa. Ainda vou sentar, ainda vou chorar um pouco com ela, sei lá, eu vou, né, a gente vai... Porque 800 dias não são 800... E eu já falei até alguns dias atrás com o pastor Paulo, quando a Thais teve um problema sério de esqueci até o nome da enfermidade que a Thais teve. Pneumonia. Ela foi para o hospital com problema de sinusite, e lá no hospital detectou que ele fez uma ultrassonografia do pescoço, do pulmão, ele detectou que ela estava realmente com pneumonia. Então ela ficou, acho que 24 horas lá no CTI do hospital Barra D'Or, e eu não tinha como ir lá, mas a Rose foi, porque a Thaís é a menina dos olhos da Rose. Eu conheço a mãe, né? Então a mãe, ela briga com a filha, ela reclama, né? Mas mãe é tudo. Então ela foi. Então a Rose, já tinha passado por 350 dias no hospital das clínicas lá. Muitas das vezes tinha que levar as irmãs para fazer rodízio, para eu não ficar mexendo com minha mão com aquele tubo que fica fazendo aquela inspiração, né, no meu pescoço. Então ela tinha que fazer rodízio com as irmãs, com minhas cunhadas, com minha mãe, minha filha, né? Então ficar 350 dias no hospital. Depois ela me viu no hospital, no Caxias Doc, quando eu tive que ficar, fazer a colocação do mastro intramedular. Eu fiquei 100 dias aqui no apartamento, numa cadeira de rodas. Logo depois apareceu esse câncer. Ela me levava todos os dias, segunda a sexta-feira, daqui até o hospital Quinta D'Or, para fazer aquelas sessões de quimioterapia lá. Se eu estava um frangaço, um caco, ela estava absolutamente cansadíssima, né? Não tem nada. Então quando ela viu a filha dizer que estava ali, então não tem como. Então não adianta
Eu até pensei várias vezes, chegar lá na frente, olha, ó, o pastor me convidou para exercer o presbitério, mas eu ainda não sou casado com a rua diante do sacerdote, eu não vou ficar sendo pressionado, ficar me pressionando para manter, simplesmente porque eu não vou chegar para ela, não é assim. Porque eu cheguei a comentar um pouquinho com ela. E eu não comentei com ela pessoalmente, porque eu conheço a minha esposa. A gente conhece as pessoas, só o falar, só em ver. Eu conheci a Rose em 82 aproximadamente. Foi quando mais ou menos quando você viu o quartel, foi quando eu conheci a família dela. Eu conheci a família dela quando eu acabei servindo no quartel, que eu fui vê-la a primeira vez, se não me falha a memória, quando eu estava reco, eu tinha cortado o cabelo, eu nem queria servir o quartel. O irmão dela foi me pegar lá, falei, com esse reco que você vai casar? Né? Mas, então não é assim. Então, desde 82 para 2017, são 35 anos aproximadamente. Então a gente conhece. É o falar, é o linguajar. Às vezes eu puxar um pouquinho. Vamos conversar. Vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Não tá. Então vai aguardando. Aí eu cheguei até a mandar alguma mensagenzinha pelos avós. Vem cá, vem conversar. Eu comentei um pouquinho com ela pelo zap. Até comentei isso no blog. A primeira vez que eu falei com ela pelo telefone, ela desligou o telefone. Eu falei, esse cara tá ficando maluco, pô. Depois de 35 anos de casado, no cartório, vai me convidar agora para ir pro casamento diante do sacerdote? Com tudo que ele passou, ela deve ter pensado dessa maneira, né? E depois ela mandou mensagem assim, falei, Rose, não, Rose, é isso, pastor tal. Se você continuar escrevendo isso aí pelo WhatsApp, eu vou tirar o seu nome. Então não adianta, então não é assim. Agora veja bem, eu conheço a pessoa, conheço a mulher. Eu sei que ela me ama. Eu sei que eu amo ela, quero melhor pra ela. E de certa maneira eu sei que a gente vai se casar, não sei quando, mas a gente vai se casar diante do sacerdote, creio que vai ser o pastor Isaías mesmo. Mas não sei quando. O tempo, o dia, a hora, eu mesmo não sei. Não sei, sinceramente. Gostaria que fosse ontem. Rose, vamos casar, vamos lá. Vamos comprar uma aliança. Vamos. Esses dias mesmo eu estava tendo um sonho muito bonito. Eu tive um sonho aparecendo o meu cartãozinho de noiva, de casamento com ela, né? Aparecendo um cartãozinho de casamento que é para a gente fazer os convites para as pessoas, para primeiramente conversar com meus filhos, com o Tiago, com a Thaís, explicar para eles que é uma coisa antiga, não é uma coisa de hoje, é uma coisa antiga, que nos primeiros dias que eu participei do culto, o Tiago ainda nem conhecia a Fabiola ainda. Eu tive a bem-aventurança de ver os casais, então, quer dizer, então, nem cheguei a falar, então não é assim, não é da noite pro dia. Então eu pensei até vou chegar lá, vou falar com o pastor, falar, pastor, não é assim, né? Mas como o pastor é uma pessoa ocupada, é um homem que ele tem uma série de compromissos, não apenas com a igreja matriz, mas com as outras congregações. Porque hoje eu já sabia, eu já tinha ideia o que é o exercício pastorado quando eu vi o pastor Fernando lá na igreja, lá no trabalho. Porque eu trabalhei durante muitos anos, mais de 10, 15 anos, junto com o homem. Então eu já sabia. E ele era pastor auxiliar ali na igreja. Então eu não ia chegar assim, pastor, eu quero conversar com o senhor, tal. Não é assim, né? Então,
Aí eu desisti, falei, não, vou esperar com paciência no Senhor. O pastor nunca me impressionou em nenhum momento, ele me impressionou, o pastor Isaías nunca me impressionou, graças a Deus que ele nunca me impressionou. Várias vezes ele deu testemunho lá da igreja, às vezes que as irmãs me convidaram lá para trazer uma mensagem lá no grupo de oração, né? No ciclo de oração, ele me abraçava e falava diante da... O Fernandes, o Ricardo, ele é um homem de Deus, ele tem uma palavra. Então ele várias vezes ele lá me defendeu diante da igreja lá da deficiência, da dificuldade que eu tenho, né? Então eu fiquei quieto e eu fico tranquilo com relação a essa questão de como, quando e como a gente vai fazer isso, vai se tornar isso de certa forma um sonho, né? Mas só Deus é quem sabe, só o Senhor é quem sabe, né? Porque eu não estou falando de um Deus que habita no alto e sublime trono apenas, mas que habita um contrito e abatido espírito que está, inclusive aqui nesse momento, me ouvindo. E me ouvindo, eu registrando isso diante do meu smartphone. Então não vai ser isso. Eu sei que vai acontecer isso. Quando, eu não sei. Mas eu desisti. Então, quando o pastor falou, ele trouxe essa mensagem do sofrimento, eu me lembrei dessa questão também. Né? Eu falei, será que o pastor ele está um pouquinho ansioso? Ainda até hoje não dei nenhuma resposta para ele, né? Eu não falei com ele, não marquei o dia, né? Eu não sei se ele tem algum tipo de ansiedade. Eu até oro agora, nesse momento, diante de Ti, Senhor, Deus e Pai, Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu creio que Tu já falaste isso ao coração do Teu servo, meu Pai. Porque ele não é apenas profeta, não é apenas pastor, mas ele também é profeta. E eu sei que Tu falaste isso para ele também. E eu descanso nisso. Mas de qualquer maneira, oro por ele, pela família, pela esposa, pelos filhos, pela igreja como um todo, pelos irmãos e irmãs ali, os pastores, os presbíteros, os anciãos, as anciãs, os servos, os jovens, de maneira que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, eles sejam livres de todo mal e todo tempo, meu Pai. Renova suas forças como estão no gap. E eu vou descansar isso, eu vou apenas deixar registrado isto, tá? E eu vou disponibilizar esse áudio na minha postagem no dia que eu fui ordenado ao presbitério. E se algum dia alguém quiser ler, quiser ouvir alguma coisa, vai estar tudo bonitinho, tudo bem registrado lá, tá bom? Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia. Quero te agradecer, meu Pai, mais uma vez por esse dia. Hoje é o dia do Senhor, é um dia que nós, homens e mulheres espalhados pela face da terra, costumeiramente participamos do culto. Mas hoje não é apenas domingo, hoje é terça-feira, me perdoa. Hoje é uma terça-feira, hoje é um dia de celebração da palavra. É um dia que eu costumeiramente, eu ia nos cultos na terça-feira lá. Eu tinha essa prática muitas vezes. Eu saía várias vezes daqui de Caxias, ia para Marechal Hermes. E às vezes quando eu saía lá de Marechal Hermes, chegava em Caxias, é o horário que estava saindo da igreja, Assembleia de Deus. E eu tinha sempre aquele coração, aquela pontada, aquela dor no meu coração, meu Deus, eu podia estar aqui. E eu esperava uma sinal. Eu me lembrava de Gideão, pedia um sinal a Ti, se era ele que ia fazer. Ia dar livramento ao povo de Israel. Mas eu estava lá hoje, eu participei do culto, foi muito bom. Eu te dou por essa bem-aventurança, meu Pai, estar participando dos cultos nas terça-feiras aqui na Assembleia de Deus, meu Pai. E eu quero te agradecer não apenas por isso, mas também por esse dia, pela minha esposa. Ela deve estar nessa hora dormindo já é tarde da noite, meus filhos também, minha neta também. Livra eles de todo mal, meu Pai. Renova suas forças como estão na guerra, meu Pai. Sei também com minha neta,
o meu genro, a minha nora, a minha mamãe também. Eu não me lembro se ela veio nesta terça-feira. Acho que ela veio nesta terça-feira aqui logo de manhã cedo. Eu não sei se foi. Não, foi ontem que ela veio. Eu entreguei inclusive os documentos para ela. Ela mostrou lá a cirurgia que ela fez, que estava lá na cabecinha dela, que sangrou muito. Ela está bem, um pouquinho abatida por causa disso tudo, mas eu te louvo pela bem-aventurança de ver minha mãe com 80 mais de 80 anos de idade. Ela tem uma boa saúde, livre de todo mal, meu Pai, também todo o tempo, meu Pai. Ensina-me a contar os meus dias em meio do tempo. E que eu possa agora também fazer a minha higiene pessoal e logo depois deitar nesta cama e descansar em Cristo Jesus. Eu oro e agradeço. Amém e amém.